Você é amado por um amor eterno. É o que a Bíblia diz. E embaixo estão os braços eternos. Esta é sua amiga Elizabeth Elliot, conversando com você hoje e por vários dias sobre o tema Uma Chance de Morrer. Que título estranho, você pode estar pensando. Bem, eu concordo que precisa de um pouco de explicação, não é? Este é o título de um livro, uma biografia que escrevi sobre uma mulher cuja vida teve um impacto incalculável em minha própria vida. O nome dela era Amy Carmichael. Ela era uma missionária irlandesa que passou 53 anos na Índia, sem reservas. Uma das coisas que Amy Carmichael costumava dizer era que quando alguma coisa atravessa seus desejos naturais, veja nisso uma chance de morrer. Antes de mais nada, gostaria de contar um pouco sobre o porquê escrevi este livro. Falo muito sobre fé, dom. Eu tenho fé. Agora, o que é fé, segundo o mundo? Todo mundo fala sobre fé. Alguns tipos de programas de rádio, muitos programas de televisão falam sobre fé. E as pessoas, casualmente, usam a palavra para se referir a qualquer tipo de religião da qual falam. Bem, ele pertence a uma fé diferente. Enfim, é uma palavra que causa muita confusão. Eu poderia falar sobre teorias de fé. Eu poderia dar definições do dicionário e da Bíblia. E tentei, enquanto crescia, aprender o que era fé, porque eu vim de uma família cristã. E íamos à igreja, na escola dominical, conferências bíblicas e escolas bíblicas, todos os tipos de lugares onde eu ouvia sobre fé. Mas nada me ensinou tão clara e poderosamente o que é a fé como um verdadeiro modelo vivo. Você não concorda que não há nada melhor do que um modelo real e vivo para ensinar o poder da fé? E a mesma coisa acontece com o amor. Podemos falar sobre o amor daqui até a chegada do reino. Mas, sem um modelo visível de uma pessoa amorosa, não saberemos muito sobre isso. Eu vim de um lar cristão, como eu disse a vocês. Havia alguns modelos vivos de fé e amor. E havia algo mais naquele lar cristão. Nossa casa era forrada de livros. Lembro-me de lugares onde morávamos, onde as coisas eram tão apertadas que precisávamos ter estantes de livros no corredor. E para que você passasse, tinha que andar de lado pelo corredor. Não havia espaço suficiente. Mas tínhamos livros em todos os quartos, livros em nossos berços. Acho que antes de podermos ler, antes mesmo de podermos virar as páginas muito bem, nós meio que vivíamos, comíamos, respirávamos e bebíamos livros. E foi em muitos desses livros que eu também encontrei o que me pareceu modelos vivos. Houve uma influência profunda e poderosa em minha vida, através de biografias cristãs. Se uma biografia é bem escrita, então certamente deve ser a segunda melhor coisa depois de ver e conhecer a própria pessoa viva. Então, eu recomendo a vocês a história da vida de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, traçando na história da vida de uma pessoa a fidelidade de Deus e a fé de um homem ou de uma mulher. Qual é o efeito dessa fidelidade? O que encontro nas páginas daquele livro? Que tipo de diferença Jesus Cristo fez na vida daquela pessoa? Como ele ou ela lidou com a situação? Deixe-me citar algumas das biografias que ajudaram a moldar minha vida e minha compreensão da palavra fé. As biografias de Hudson Taylor, de David Brainerd,
que foi missionária em Nova Jersey e na Pensilvânia para os índios no século XVII. James Fraser, do interior da China. Missionário Henry Martyn, da Índia. David Livingstone, da África. Francis Ridley Havergal, um grande escritor de hinos. Lilius Trotter, fundador da Missão do Norte da África. Amy Carmichael, a senhora sobre cuja vida quero contar a vocês nos próximos dias. Betty Scott Stan, muitos outros. Esses são apenas amostras. No meu escritório, onde preparei essa palestra, tenho na parede um lema, feito em bronze, com essas palavras: faça de mim o teu combustível, que vem de um poema que Amy Carmichael escreveu. O poema termina com estes versos: faça de mim o teu combustível, chama de Deus. Esse foi um dos poemas da minha vida. Eu o memorizei. Quando estava na faculdade, para minha grande alegria, o presidente da faculdade, que falou em nossa formatura, citou este poema na íntegra. Então, a amiga que fez aquela pequena placa de bronze para mim, Liz Armstrong de Columbus, Ohio, sabia que eu amava essas palavras. E ela sabia que era uma das minhas orações. Por isso fez para mim. E então eu tenho isso em minha parede. Eu também tenho uma estante completa de livros. Livros encadernados em azul, livros encadernados em tecido, escritos por Amy Carmichael. Ela escreveu cerca de 40 livros. Eu tenho uma foto dela. Eu tenho uma cruz de bronze na parede, que também pertenceu a Amy Carmichael. Ela me foi dada por um missionário, que me disse que quando Amy estava muito doente, pouco antes de sua morte, ela chegou ao ponto onde ela não conseguia ler a Bíblia, nem pensar, nem orar por muito tempo. E quando a dor era tão grande que ela não conseguia fazer mais nada, ela pedia que alguém lhe entregasse aquela cruz de bronze. E ela simplesmente a segurava em suas mãos. Isso significou algo para mim. E aqueles livros que ela escreveu explicaram para mim o significado daquela oração. Faça de mim o teu combustível. Eles explicavam também o significado de tomar a cruz, uma das condições do discipulado, o que significa tomar a cruz, o que é o amor, com letra maiúscula. Amy Carmichael escreveu uma joia de livro, com o título de 2 letras, a palavra C. C por Amy Carmichael. É assim que o livro começa. Há momentos em que algo entra em nossas vidas que é carregado de amor, de tal maneira que parece abrir-nos o eterno por um momento, ou pelo menos algumas das coisas eternas, e a maior delas é o amor. Pode ser um toque pequeno e íntimo sobre nós, ou sobre nossos assuntos leves, como o toque do vento da madrugada nas folhas da árvore. Algo que não deve ser capturado e dito ao outro em palavras. Mas sabemos que é o nosso Senhor. E então talvez o quarto onde estamos, com os nossos móveis e livros e flores, pareça menos presente do que a sua presença. E o coração é atraído para aquela doçura, da qual o antigo hino canta. O amor de Jesus, o que é? Ninguém, além de seus entes queridos, conhece sobre aquele tipo de amor que Amy Carmichael incorporou, exemplificou e escreveu sobre. Isso começou a se infiltrar em meu coração e em meu pensamento, como um ideal, como uma meta para a qual viver e direcionar minhas orações. Ela foi muito mais do que um modelo para mim. Ela foi uma mãe espiritual. Ela foi uma influência para Jim Elliot. Foi uma tremenda emoção para mim em minhas primeiras conversas com Jim Elliot, por quem me apaixonei quando era estudante universitária.
Que emoção saber que Jim Elliot era fã da minha amiga Amy Carmichael. É claro, eu nunca a conheci, exceto nas próprias páginas dos seus livros. Mas eis que Jim tinha memorizado a poesia dela também. Ainda posso ouvi-lo dizendo aquelas palavras. Livra-me de tudo que escurece o teu calvário, ó Cordeiro de Deus. Você sabe que os homens precisam desesperadamente de pessoas para admirar, assim como nós, mulheres, também precisamos. Nós precisamos de mulheres que mereçam reverência e respeito. Se vocês não tiverem mulheres piedosas em suas vidas, posso apresentar vocês Amy Carmichael como modelo, como alguém cuja vida pode influenciar a sua, como aconteceu com Jim Elliot e comigo. Há alguns anos, conhecemos uma senhora que trabalhou com Amy Carmichael e era, na verdade, uma de suas enfermeiras. E eu perguntei a ela, você acha que há uma possibilidade de eu ter permissão para escrever uma nova biografia de Amy Carmichael? Houve uma que foi lançada em 1952, escrita por Frank Haugeton. Mas senti que uma nova era necessária. E ela disse, bem, não vejo por que não. Vou colocá-la em contato com as pessoas adequadas. O que ela fez. E este livro é o resultado. O título é Uma Chance de Morrer. Uma das páginas que abre o livro dela cita este poema, que foi um de seus favoritos. Seja sincero, seria louco se você fizer o que faz, como se esta casa fosse o céu, e que este fosse o seu último ato antes do dia do julgamento. De Charles Kingsley. Que Deus nos ajude a ter olhos para ver cada chance de morrer, para dizer não para nós mesmos e sim para Deus.